Fala galera, aqui é o Luan, do canal Lans Engenharia. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto meio importante, um assunto que eu não vi muita coisa aí na internet sobre isso, tá? Explicando a fundo do jeito que nós vamos conversar aqui, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muito bom, muito bom. Vamos falar em 7 passos. O que você precisa fazer para fazer um uso capião extrajudicial? Vamos lá. O primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer, tá certo? Antes de falar um pouco também sobre a documentação que você precisa, vamos falar um pouco sobre esse pré-uso capião aí, esse pré-momento antes de entrar, antes até de consultar um advogado, digamos assim, que você precisa fazer. Você precisa saber quais documentações você tem. Isso é extremamente importante. Quais documentações você tem no seu imóvel? Olha que importante isso. Você tem um contrato de compra e venda com alguém que você tem. Você tem, vamos colocar uma coisa que você vai precisar depois, até para comprovar a posse desse imóvel. Você tem contas de água, de luz, que comprove que você está um tempo nesse imóvel aí. E provavelmente não, com certeza você vai precisar dessas contas, tá certo? Eu tirei um uso capião do imóvel meu, um uso capião extrajudicial. Depois eu vou falar, né, em outro vídeo eu vou falar, será se vale a pena? Vou falar um pouco da minha experiência e dando um veredito sobre isso, se vale a pena ou não vale a pena fazer o uso capião extrajudicial. Claro que vai ser a minha ótica sobre isso, tá? E esse é o primeiro passo, tá certo? Antes até de começar, juntar as documentações que você tem. Essa pessoa que vendeu esse imóvel para você, ele também teve contrato de compra e venda? Ele te passou esses contratos de compra e venda? Porque você vai precisar também disso, tá certo? Outra coisa que eu julgo de extrema importância, e quando eu fiz o uso capião extrajudicial, não falaram para mim se eu tinha outro imóvel. E eu tinha outro imóvel, tá certo? Quando eu fui fazer esse uso capião. E nisso, se você tem um imóvel, só aquele, tá certo? A posse, ou enfim, né? Você tem só um imóvel, né? Você não tem titularidade de outro imóvel. Você precisa comprovar 5 anos de posse daquele imóvel. Mas se você tem mais de um imóvel, aí você vai precisar comprovar 15 anos de posse desse imóvel aí. Talvez você mostrando o contrato de compra e venda, talvez o cartório que vai registrar aquele uso capião, aquela escritura, digamos assim, ele vá falar, não, tá bom, essa documentação já basta. Mas talvez não. Não tem como você interpretar o que o cartório vai falar para você. E aí ele vai dizer, não, eu preciso de mais coisas, eu preciso de contas da concessionária, água, luz, preciso de contas que comprovem que você tem 15 anos nesse imóvel, ou 5 anos se você tiver um imóvel só, tá certo? E esse foi um problema que eu me deparei também, tá certo? Então você precisa primeiro juntar todas as documentações que você tem e o segundo passo, levar para um advogado. Um advogado, ele vai analisar com você essas documentações que você tem e ele vai te dar um veredito ali. Olha,
Tá certo. Essas documentações que você tem é suficiente para a gente tirar um uso capião extrajudicial. Ou ele vai falar, não, olha, precisa de mais documentações. Talvez essa documentação aí que você me apresentou não seja suficiente. E caso não seja o suficiente, o advogado ele vai te falar o que vai precisar mais, o que precisa mais aí para você ter uma documentação sólida para você tirar um uso capião. Isso que é necessário, tá certo? No uso capião extrajudicial, lógico, você precisa ter uma documentação o mais sólida possível, tá certo? Talvez você até deve ter ouvido falar, né, que o uso capião extrajudicial ele é mais rápido que o uso capião normal, o uso capião comum no judiciário. Ele é mais rápido, tá certo? Mas se você não tiver essa documentação sólida, você vai ficar travado aí, tá certo? Então, antes de começar qualquer coisa, tá? O primeiro passo, você reunir a documentação que você tem do seu imóvel. O segundo, você ir até um advogado, buscar um advogado que seja especialista nisso. Assim, é essencial que ele seja especialista nisso, porque é novo. Esse uso capião extrajudicial é novo. Essa lei, na verdade, é um provimento, para falar a verdade, né? Um provimento 65, se eu não me engano. Acho que dia 14 de dezembro de 2017 que começou esse provimento aí. Se eu não me engano, é isso. Dia 14 de dezembro. Então, de 2017 para cá, é recente isso. É recente. Então, assim, não são todos os advogados aí que têm expertise nisso aí. Talvez o advogado até tenha expertise em uso capião, mas não em uso capião extrajudicial. Precisa ter expertise em uso capião extrajudicial, tá certo? Show, Luan! Eu fiz esses passos aí que você falou, eu juntei a documentação, consultei um advogado, ele falou que ele talvez me pediu mais documentações, eu trouxe essas documentações que ele pediu a mais, ele falou, olha, beleza, isso já basta para a gente dar entrada no processo do uso capião. O próximo passo, vamos colocar o passo 1 de documentação, tá certo? O passo 1 da documentação é você levar essa documentação para um cartório de registros, e ele vai registrar essa ata notarial atestando a posse que você tem a posse do imóvel, que você tem os 15 anos no seu imóvel. Provavelmente vai alguém do cartório, vai tirar umas fotos, fazer uma perícia, digamos assim, do seu imóvel, tirar umas fotos, ver que você está lá dentro mesmo do imóvel, ver talvez que tenha móveis lá no imóvel mesmo, que você está lá, tá certo? Esse é um passo importante, tá bom? Então vai fazer essa ata. E essa ata, posteriormente, aqui em São Paulo, eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo. O cartório de registro manda por cartório de registro de imóveis da região onde o seu imóvel está localizado ali, e ali vai dar continuação ao processo, tá certo? Você vai precisar também de uma planta e um memorial descritivo, ok? Uma planta e um memorial descritivo. Que a gente chama, né, de um georreferenciamento, tá certo? Você provavelmente, claro, a gente aqui da empresa faz, se você quiser fazer um levantamento topográfico para qualquer coisa, tá certo? Até para o uso capião extrajudicial a gente faz aqui, tá bom? Eu vou deixar links, eu vou deixar um link aqui embaixo ou o número do nosso WhatsApp, e você entra em contato aí com a gente solicitando esse serviço, tá bom?
você vai precisar dessa planta, desse memorial descritivo, desse georreferenciamento, né, desse levantamento topográfico do imóvel, que vai falar as coordenadas aí do imóvel. Esse georreferenciamento, ele vai indicar a metragem do imóvel, tá certo? Essa planta não tem nada a ver com a planta de construção. Olha, tem a parede X, a parede Y e não sei o que, não tem nada a ver, tá certo? Essa planta, ela tem a ver com o terreno, Precisa mostrar a metragem desse terreno, quanto tem de fundo, quanto tem de frente, no memorial descritivo, a testada desse imóvel é para a rua X, Y, esse imóvel tem tantos metros da primeira esquina e tudo mais, vai fazer todo esse memorial descritivo aí. Outra coisa também, o pessoal vai com a estação total lá na sua casa, tá? Ou no imóvel, ou no terreno, onde seja, e essa estação total vai fazer toda a metragem desse terreno, porque você precisa ser bem específico, e as coordenadas até por GPS, tá bom? E aí é bem específica, ângulo e tudo mais, tá? Bem específico mesmo, mas eu não vou aprofundar nesse assunto, senão vai ficar muito mais extenso esse vídeo, tá certo? Então você vai precisar de uma planta memorial descritivo, que vai ser um levantamento topográfico, digamos assim. Tá certo, Luan? Eu fiz essa planta, esse memorial descritivo, fiz o levantamento topográfico do meu imóvel aqui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, tá, da documentação é uma coisa importante. Não é uma regra, não é uma, como que eu posso dizer? Não é uma imposição isso. Mas seria interessante você ter essa planta assinada por todos os confrontantes do imóvel, tá ok? Essa planta assinada é registrada em cartório, a assinatura de todos os confrontantes desse imóvel aí. Porque depois, mais para frente, se você tiver isso, você vai ganhar tempo em citação dessas pessoas aí. Você vai ganhar muito tempo com isso. Talvez, galera, o cartório, ele nem exija que você tenha essas assinaturas da planta e do memorial descritivo dos confrontantes do imóvel, tá? Nem exija. Mas em algum momento você vai precisar citar esses confrontantes de algum jeito. Eu falo isso por quê? Porque é muito relativo. Aqui em São Paulo pode ser de um jeito, tá? Você tirar um usucapião extrajudicial pode ser de um jeito. No Ceará é de outro, no Rio de Janeiro é de outro, sabe? Muda muito, e muda muito de bairro para bairro aqui em São Paulo. Em um bairro que eu fui tirar o usucapião era de um jeito, já o bairro de outro cartório, assim, digamos assim, já falou, ó, aqui é de um jeito assim, 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 assado, totalmente diferente, tá bom? Por isso que eu tô dizendo aqui pra vocês, tá? Isso. Mas, assim, se você quer deixar seguro o seu usucapião extrajudicial, você vai ter que ter as assinaturas dos confrontantes aí, que são dos seus vizinhos, tá certo? O vizinho do lado esquerdo, direito, fundos, tá? E a frente não, provavelmente a frente é a rua, né? Então você não vai precisar aí da assinatura desse confrontante, tá bom? Você vai precisar de certidões negativas do seu imóvel e dos imóveis dos confrontantes. Por que também dos confrontantes, Luan? Porque assim, quais são os donos mesmo da titularidade do imóvel que está ao lado? Será que seu vizinho, ele só tem a posse também, ele não tem escritura? A escritura está registrada em outro nome?
Aí você precisa citar esse outro nome, colocar na planta, tá certo? A planta vai estar lá. O posse de X. Ó, a posse de X, mas a titularidade, vamos colocar, a posse é do Joãozinho, mas a titularidade é da Mariazinha. E aí, na planta precisa estar descrito isso, tá certo? Precisa tirar a certidão negativa de todos os confrontantes, inclusive do seu imóvel, obviamente. Vamos falar um pouco também dos documentos que comprovam a posse, tá bom? Os documentos que comprovam a posse. Um documento que pode comprovar a posse do seu imóvel: 5 anos para quem só tem um imóvel, 15 anos para quem tem mais de um imóvel, né? A posse contínua e pacífica, digamos assim. Tá certo. Uma das comprovações da posse é o contrato de compra e venda que você tiver. Ah, Luan, eu adquiri esse imóvel há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E outra, essa pessoa do qual eu adquiri esse imóvel ainda tem um contrato de compra e venda que deu para mim. Essa pessoa passou esses contratos para mim, eu já tenho também mais uns 30 anos se for juntar as posses dessas pessoas aí. Você pode fazer isso também, tá certo? A posse, ela é transferida a partir do momento que você compra o imóvel. Essa posse é transferida aí para você, certo? Desse pessoal que passaram aí, tá bom? Por esse imóvel. Ou dessa pessoa que passou por esse imóvel, dessa pessoa que estava nesse imóvel aí durante 30, 20 anos, sei lá, certo? Isso é uma. A outra, que provavelmente o cartório vai te pedir, são contas de concessionárias, tá bom? Água, luz, o que for. Internet também, pode ser telefone, cartão de crédito também pode ser, entra para comprovação. Uma coisa que eu vi também na internet, eu esqueci o nome do canal, pessoal bacana que fala também de uso capião extrajudicial, é de pegar uma declaração que você tem 5, 15 anos nesse imóvel, tanto da Enel, que é aqui em São Paulo, né, vamos colocar de luz, né, de energia, tanto de água, tá bom? Aqui em São Paulo é a Sabesp. A Sabesp, ela dá esse atestado aí que você tá no imóvel, mas ela dá só de 5 anos, não dá de 15. A companhia de energia aqui de São Paulo, ela dá de 15 anos esse atestado aí, mas é bem difícil, bem burocrático para pegar esse atestado aí. Você puder, tiver as contas certinho também, isso vai servir como comprovação. Pelo menos uma conta por ano, no mínimo, tá? Então assim, vamos colocar, eu tenho uma conta no meu nome de 2008, de janeiro de 2008. Aí eu tenho outra conta também de dezembro de 2008. E aí eu tenho uma de 2009, 2010 e assim por diante. Também pode ser, comprova um pouco dessa continuidade aí que você tem de posse do imóvel. Tá certo, Luan, eu comprovei a posse, peguei essas documentações aí absurdas, o advogado tá indo comigo, deu certo. Qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo é a citação das pessoas envolvidas, né, nesse uso capião. Ou seja, o titular do imóvel. Ah, beleza, mas esse titular morreu. Esse titular do imóvel morreu. Aí vai ser a citação dos representantes dos espólios. O que é isso, Luan? Filho dessa pessoa titular que morreu, neto, bisneto, tataraneto, tataraneto,
Outra coisa, né, que às vezes, no meu caso, não sei se foi um caso à parte, mas o cartório exigiu para mim que eu comprovasse que essa pessoa que era titular, que estava como titular tabular ali do imóvel, eu comprovasse que essa pessoa tinha morrido. Eu tive que ir atrás do atestado de óbito da pessoa, que era titular do imóvel. E estava como lá, fulano de tal, titular desse imóvel. Tá certo? Tava lá, a escritura tava no nome dele no cartório. Eu tive que comprovar que ele morreu. Eu tive que comprovar que a mulher dele morreu. Eu tive que comprovar que uns filhos dele morreu. Eu tive que comprovar que uns netos dele morreu. Tá certo? Tive que fazer tudo isso, tá bom? E eu não tô falando que você vai fazer isso. Como eu falei, muda muito de cartório para cartório, muda de bairro para bairro aqui em São Paulo, tá certo? Mas o cartório, ele vai ter que citar essas pessoas. E talvez o seu advogado vai ter que fazer um trabalho de ir atrás de alguma informação dessas pessoas aí, para o cartório citar essas pessoas. Luan, beleza, o cartório citou essas pessoas. E aí? O próximo passo, essas pessoas precisam responder essa citação. Chega a citação ou notificação, podemos dizer assim, pessoa notificada, ó, Joãozinho da Silva Sauro tá fazendo uso capião aqui no imóvel, em tal rua, tal não sei o que, você contesta alguma coisa, tem alguma contestação aí sobre isso? Se não tiver, show. Ele tem, se eu não me engano, 15 dias para contestar isso. Aí se ele não contestar, ele é favorável. Se não encontrar essas pessoas de jeito nenhum, vamos fazer citações, 3 notificações, digamos assim, 3 notificações, e aí o seu advogado pode requerer uma citação por edital. Citar todo mundo aí que não foi encontrado por edital, e aí se eles não se manifestarem também, o próximo passo é o tão sonhado registro aí. Vão registrar a sua escritura, vai registrar no seu nome, tudo certo. Depois de todos esses passos, eu tentei ao máximo enxugar esses passos aí. Me desculpa se eu não consegui, se eu esqueci de algo. Você quiser fazer alguma pergunta, pode entrar em contato comigo. Eu vou tentar responder você o que eu puder ajudar, tá certo? Porque assim, eu não tô falando como especialista, tá certo? Eu tenho a especialidade, é claro, na planta, no memorial descritivo, mas só que como eu tenho aí alguns imóveis e tive alguns embaraços com eles, eu tô passando para você e talvez possa te ajudar. Luan, qual que é o prazo desse uso capião? Dizem que é 1 ano. Dizem, né? O prazo, se tiver tudo certinho, as documentações estiver alinhada, você tiver tudo ok, dizem que é 1 ano. Mas eu conversei com o pessoal lá do cartório e tudo mais, falou, Luan, que teve uma pessoa que eu vi nesses anos aí que conseguiu em 1 ano. O resto conseguiu em mais, tá? O meu durou um pouco mais, digamos aí 2 anos, 2 anos e pouquinho, e fora a documentação que eu tive que reunir antes de entrar até com o processo, né? Entrar com o processo de uso capião com a ata notorial lá no cartório. Antes disso, demorei 1 ano para juntar todas as documentações aí que precisavam para entrar com o processo de uso capião, tá certo?
E aí acredito que em média, vamos colocar, se tiver ok e tiver alguns embaraços, uns embaraços aí, 2 anos é um tempo hábil aí para você tirar o usucapião. Coloca isso na sua cabeça, né? E, é claro, depende de cartório para cartório. Às vezes você, o cartório aí na sua cidade tem pouco processo e pode ser que tire em 1 ano, pode ser que tire em 6 meses. Se você tiver com a documentação ok mesmo, pode ser isso, certo? Aqui a gente usa capião sem ser extrajudicial. Eu vejo, o mínimo que eu vi aí foi 5 anos, tá? Foi isso, tá bom? Essa foi um pouco da minha experiência que eu passei para você aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.